Bora lá? Hoje nós tivemos mais uma reunião do Copom e nada de diferente aconteceu. Como já estava previsto praticamente de maneira unânime, nós tivemos uma redução de 0,5% da nossa taxa básica de juros, a famosa taxa Selic. Saímos de 11,75% para 11,25% ao ano. Como sempre, para manter todos atualizados, nesse vídeo eu vou cobrir os seguintes temas: o que a gente pode esperar da nossa taxa de juros ainda esse ano, como as taxas de juros lá dos Estados Unidos podem impactar as nossas taxas de juros aqui no Brasil, como essa redução na taxa de juros vai te afetar diretamente, e por último, como sempre, eu vou trazer aqui para vocês os melhores investimentos da renda fixa com liquidez diária. E para ficar um pouco mais completo, algumas opções que não são de liquidez diária, mas que podem fazer sentido para a sua carteira de investimentos. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado em investimentos, e esse é o Mundo do Investidor. Se você acompanha o canal já há algum tempo, não se esquece de socar aquele like para dar aquela força. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considere deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Bom, então vamos para a primeira parte desse vídeo. O que a gente pode esperar para taxas de juros ainda esse ano? Desde o ano passado já era esperado que nesse ano a gente fosse continuar vendo essa queda na nossa taxa de juros. Porém, eventualmente esse processo ia começar a se desacelerar. De acordo com as informações divulgadas pelo próprio Banco Central, mesmo com a queda que nós tivemos hoje de 0,5%, na nossa próxima reunião, que será no meio do mês de março, também é esperado outra queda de 0,5%. Assim, nós chegaríamos a uma porcentagem de 10,75% ao ano para a nossa Selic. Para quem estava acostumado com a nossa taxa Selic em 13,75%, principalmente pelo período alongado que ficou nessa porcentagem, pode achar que essa nova taxa que nós vamos ter esse ano é algo relativamente baixo. Porém, se a gente olhar para o nosso histórico dos últimos 10 anos, a gente ainda está acima da nossa média histórica. Um dos principais fatores que está permitindo que a nossa taxa Selic continue essa queda em um ritmo acelerado está sendo a nossa inflação, que aparentemente está controlada, pelo menos no momento. O que o Banco Central precisa ficar atento, como eles mesmos já disseram após algumas outras reuniões que eles tiveram, é que os efeitos das taxas de juros só começam a ter efeitos evidentes a partir de 6 meses após a mudança. E nesse período de 6 meses nós temos 4 reuniões. E se for mantido esse mesmo ritmo de queda, nós poderíamos ter uma queda de 2%, que é bastante coisa mesmo para um país como o Brasil. Atualmente, se a gente olhar para o nosso Boletim Focus, ainda é esperado que esse ano seja finalizado com uma taxa Selic de 9%. Como hoje nós estamos com uma taxa Selic em 11,25%, ainda temos uma margem de 2,25% para chegar na meta estabelecida. Porém, entre hoje e até o final do ano, para que a gente chegue nessa meta de 9%, nós ainda temos 7 reuniões do Copom, o que daria uma média de 0,32% de redução por reunião. Porém, como as reduções são sempre feitas em intervalos de 0,25%, muito provavelmente nós veremos uma redução mais acelerada no primeiro semestre desse ano, esta sendo com reduções de 0,5% a cada reunião, e no segundo semestre nós veremos uma redução mais desacelerada, sendo de 0,25% por reunião ou até mesmo mantendo a taxa de juros. Agora, para o nosso segundo ponto, é como as taxas de juros lá dos Estados Unidos afetam as nossas taxas aqui. Como todos já devem saber, tudo de relevância econômica que acaba acontecendo lá nos Estados Unidos é refletido no restante do mundo em algum momento ou em alguma proporção. E claro, o Brasil não foge dessa regra. Atualmente, os Estados Unidos está com a maior taxa de juros dos últimos 22 anos. E quando a gente tem a combinação de uma supereconomia com altas taxas de juros, isso acaba por atrair muito o dinheiro dos investidores. Consequentemente, isso acaba por fortalecer a moeda deles, enquanto outras moedas podem ser desvalorizadas no processo. Agora, quando a gente compara o cenário brasileiro, onde as nossas taxas de juros já estão caindo e a deles ainda não saíram do lugar, isso acaba por limitar o quanto o Brasil pode reduzir as nossas taxas de juros. Isso para que a gente não tenha nenhum problema com a nossa taxa de câmbio. Para nossa alegria, pelo que está sendo noticiado e repassado pelo Fed, que seria o Copom deles, a economia dos Estados Unidos aparentemente está indo bem. Com isso, muito provavelmente, ainda esse ano, os Estados Unidos vai começar a fazer reduções nas suas taxas de juros também. Obviamente, a redução vai ser em menor proporção se comparado com o Brasil, mas vão ter reduções sim feitas por parte deles. Simplificando bastante, quanto mais as taxas de juros caem
caem lá nos Estados Unidos, mais a gente pode reduzir as nossas taxas de juros aqui, pensando exclusivamente na parte do câmbio. Mas como a gente sabe, as reduções das taxas de juros não são algo exclusivo de um único evento, como o câmbio, por exemplo. É uma análise multivariável, incluindo diversas variáveis. Indo para o nosso terceiro ponto, como essa redução da taxa de juros afeta você diretamente. Como eu disse anteriormente, as reduções das nossas taxas de juros têm percepção econômica em torno de 6 meses. Então, de imediato, você só vai sentir os efeitos nos seus investimentos pós-fixado. Estes vão começar a render cada vez menos a cada reunião que a gente tiver. E aqui a gente tem que lembrar que a gente não está falando exclusivamente dos investimentos de renda fixa pós-fixado. Nós também temos os investimentos de renda variáveis pós-fixados, como são o caso de alguns FIIs de papéis. Em termos de financiamentos e empréstimos, os resultados vão ser mais notáveis a partir do segundo semestre desse ano. E aqui no caso você pode ficar em uma encruzilhada. Geralmente, quando as taxas estão altas, poucas pessoas fazem o financiamento. Dessa maneira, você tem um maior poder de barganha na hora de negociar o valor de um imóvel, por exemplo. Porém, as taxas dos seus financiamentos vão ser muito maior. Já no caso contrário, se a taxa do financiamento estiver mais baixa, mais pessoas vão estar fazendo financiamento. Consequentemente, vai ter mais pessoas disputando pelos mesmos imóveis e isso faz com que você perca poder de barganha na hora de negociar o preço do imóvel. Então aqui eu já quero deixar uma pergunta para você. É melhor financiar com taxas altas e negociar no preço do imóvel ou financiar com taxas menores e ter menos poder de barganha no valor do imóvel? Então, de maneira bem resumida, de imediato, os efeitos da redução da taxa de Selic vai ser os seus investimentos pós-fixados, seja da renda fixa ou da renda variável, vão passar a render menos. E no longo prazo, os financiamentos e empréstimos tendem a ter uma taxa mais atrativa para que movimente a nossa economia e acabe aquecendo ela por consequência. E agora vamos para a parte prática, que você pode utilizar já de imediato para melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. Quais são os melhores investimentos da renda fixa com liquidez diária do momento? Para a tristeza de muitos, a gente quase não teve nenhuma alteração da rentabilidade dos investimentos mais rentáveis. Eu vou colocar aqui na tela os melhores investimentos que eu consegui encontrar, claro que utilizando a rentabilidade deles como principal fator de decisão qual que é o melhor. Eu vou deixar aqui na tela os investimentos por um período enquanto eu vou falando para não ficar algo chato e repetitivo de ficar escutando. Aqui nas duas imagens que eu vou colocar na tela vai ter todas as informações que você precisa para tomar sua decisão, desde rentabilidade, o vencimento, o investimento mínimo e até mesmo a saúde da instituição. Como eu sei que algumas pessoas preferem CDBs, eu coloquei 5 opções de CDBs. E como tem algumas pessoas que preferem LCIs ou LCAs, eu coloquei também 5 opções para vocês aqui. De maneira geral, se você comparar um investimento com o outro, as LCIs e as LCAs acabam saindo um pouco na frente em termos de rentabilidade, porém a gente tem que lembrar que esses investimentos possuem uma carência de 90 dias. Caso você não tenha problema com essa carência, você pode escolher esse tipo de investimento e ter uma rentabilidade um pouquinho mais atrativa. O único investimento aqui que eu percebi que teve uma alteração é o nosso primeiro da lista, que subiu de 96% do CDI para 98% do CDI. Agora aqui na tela eu vou colocar 3 investimentos da renda fixa também, esses sem a liquidez diária, um de cada tipo, sendo um pós-fixado, um pré-fixado e um híbrido. Estes sendo investimentos para as pessoas que já têm a sua reserva de emergência montada. Para quem viu o último vídeo, vai notar que os 3 investimentos que eu estou colocando aqui são os mesmos do último vídeo. Isso porque no período de uma semana a gente não teve muitas alterações nos investimentos e esses continuam sendo os mais atrativos em termos de rentabilidade que eu consegui encontrar no mercado. Então fica aqui para você uma opção pré-fixada, uma opção pós-fixada e uma opção híbrida atrelada ao IPCA. Caso você queira uma explicação um pouco mais profunda sobre esses 3 investimentos e o porquê ele pode fazer sentido para a sua carteira, eu recomendo você dar uma olhada no último vídeo. Bom, eu espero ter atualizado você nesses poucos minutos que eu consegui te segurar aqui. Se eu conseguir te ajudar e você quiser retribuir esse favor deixando seu like e comentando para que esse vídeo chegue a mais pessoas, eu agradeço imensamente. Bom, como sempre, na descrição do vídeo tem alguns links que podem ser de interesse para você, desde abertura em conta em bancos com bônus de até R$200 até uma lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo do Investidor e eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.